Sexta sessão ordinária do segundo ano da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Comparecer à presente sessão os senhores vereadores, atendendo ao quórum regimental, conforme verificado e assinado pelo primeiro secretário. Solicito ao vereador Paulo Ferreira que proceda à leitura de um trecho da Bíblia para o qual nos posicionaremos em pé. Boa noite a todos. Leitura hoje no livro de São João, no capítulo 2. As bodas de Caná. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava presente. Jesus e seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse para este: não tem vinho. Jesus retorquiu: que temos nós com isso, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos servidores: fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma delas levava 2 ou 3 medidas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Disse-lhes depois: tirai agora e levai ao chefe da mesa. Assim fizeram. O chefe da mesa, depois de provar a água transformada em vinho, como não sabia de onde viera, pois só sabia os servos que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: toda a gente serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados tiverem bebido bem, serve então o pior. Tu, porém, guardaste o vinho bom até agora. Foi este o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos acreditaram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum com a mãe, os irmãos e os discípulos, e ali ficaram alguns dias. Palavra do Senhor. Está em votação a ata da sessão anterior. E quem estiver favorável, que permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado, será assinado pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que leia os papéis que compõem o expediente da presente sessão. Boa noite a todos. Projeto de Lei Complementar número 48 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a organização institucional, o plano de carreira, o regime jurídico e disciplinar da Guarda Civil Municipal de Conchal e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 49 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2027 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 50 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei Complementar número 224 de 25 de junho de 2009. Projeto de Lei Complementar número 51 de 2026 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir e fixar gratificação por serviço específico para os membros da Comissão Municipal de Avaliação de Imóveis e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 52 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre crédito suplementar repasse, FAEC, na forma que especifica e da outras providências. Projeto de Lei número 26 de 2026 do Executivo. Dispõe sobre a celebração de convênio com a Associação Filhas de São Camilo, conforme especifica. Projeto de Lei número 27 de 2026, do vereador Marcos Roberto de Oliveira. Institui a Política Municipal de Capacitação para a Inclusão de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, TEA. Cria o selo Empresa Amiga do Autista e estabelece diretrizes para a sua implementação no âmbito do município. Referidos projetos estão disponíveis aos senhores vereadores e serão encaminhados às comissões permanentes. Passamos agora para as indicações.
Boa noite a todos. Indicação número 86, 2026, vereador Luiz Eduardo de Campos Vale. Indica ao senhor prefeito municipal instalação de placas de identificação, sendo placas de estacionamento prioritário, reforma e de atendimento prioritário nos prédios públicos. Indicação número 87, 2026, vereador Luiz Eduardo de Campos Vale. Solicita ao senhor prefeito municipal divulgação semanal da lista de medicamentos disponíveis nas farmácias municipais. Indicação número 88, 2026, vereador Luiz Eduardo de Campos Vale. Solicita ao senhor prefeito municipal implantação da coleta seletiva no município. Indicação número 89, 2026, vereador Luiz Eduardo de Campos Vale. Solicito ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de ampliação no atendimento odontológico. Indicação número 90, de 2026, vereador Luiz Eduardo de Campos Vale. Solicito ao senhor prefeito municipal que realize a campanha permanente de combate ao descarte irregular de lixo. Indicação número 91, de 2026, vereadora Lúcia Andréa Soares Blaguin Rodrigues, encarece ao senhor prefeito municipal a instalação de iluminação na quadra poliesportiva João Ferreira de Camargo Filho, no Jardim Bela Vista. Indicação 92, 2026, vereadora Lúcia Andréa Soares Braguin Rodrigues, solicita ao senhor prefeito municipal a instalação de uma lombada na Rua dos Manacás, no Jardim Dulce Maria. Indicação 93, 2026, vereadora Lúcia Andréa Soares Blaguin Rodrigues, solicita ao senhor prefeito municipal a instalação de uma lombada na Rua Mato Grosso, no Parque Industrial. Indicação 94, 2026, vereador Leandro Gonçalves da Costa, sugere ao senhor prefeito municipal a instalação de alambrados na horta comunitária, perto do Jardim Espanha e conjunto habitacional Sol Nascente. Indicação no 95, 2026, vereador Leandro Gonçalves da Costa, encarece ao senhor prefeito municipal que seja instalado câmeras nas unidades escolares e creches do município. Indicação no 96, 2026, vereador Leandro Gonçalves da Costa, solicita ao senhor prefeito municipal a instalação de lixeiras na Praça do Jardim Bela Vista. Indicação no 97, 2006, vereador Leandro Gonçalves da Costa, sugere ao senhor prefeito municipal que seja colocado caçambas em pontos estratégicos nos bairros das cidades para pequenos entulhos. Indicação no 98, 2026, vereadora Lúcia Andréa Soares Braguin Rodrigues, solicita ao senhor prefeito municipal determinar a realização de pintura das faixas amarelas e de sinalização nas escolas. É só, presidente. Referidas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Passemos agora para os requerimentos e moções. Requerimento número 43, de 2026, autoria do vereador Luiz Eduardo de Campos Vale. Assunto: requer ao senhor prefeito que nos oficie sobre a existência de equipamentos de informática locados pela atual administração pública, que especifica. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 44, de 2026, autoria do vereador Leandro Gonçalves da Costa. Assunto: requer ao senhor prefeito municipal e à secretária de saúde sobre a quantidade de crianças na fila de espera para consulta da especialidade neuropediatra. Requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 45, de 2026, autoria do vereador Leandro Gonçalves da Costa. Assunto: requer ao senhor prefeito municipal, junto à Secretaria da Saúde, sobre a quantidade de pessoas que são atendidos pelos médicos em suas agendas diárias, semanais e mensal. Requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 46, de 2026, autoria do vereador Leandro Gonçalves da Costa. Assunto: requer ao senhor prefeito municipal sobre a quantidade de pessoas que estão na fila de espera de todos os tipos de cirurgias. Requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos.
Requerimento número 47 de 2026, autoria de todos os vereadores da Casa. Assunto: requer vistas do projeto de lei complementar número 22 de 2026 e de suas emendas número 1 e 2 e do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2026 pelo prazo regimental para conhecer das matérias legislativas. Requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Então, portanto, projetos serão retirados da pauta de hoje. Parecer número 44 de 2026 ao projeto de lei complementar número 39 de 2026. Autoria do projeto, o Executivo. Assunto: dispõe sobre crédito suplementar, dotações, educação, na forma que especifica e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria, de acordo com o texto original. O parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 45 de 2026 ao projeto de lei número 82 de 2026. Autoria do projeto do vereador presidente Iago Henrique Ferreira de Godoy. Assunto: dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Incentivo ao Comércio Local, Compre em Conchal, e dá outras providências. Para o ser favorável, a aprovação da matéria de acordo com o texto substitutivo. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 46 de 2026 ao projeto de lei número 88 de 2026. Autoria do projeto, vereador Leandro Gonçalves da Costa. Assunto: dispõe sobre a instalação de um dispositivo eletrônico de segurança, denominado botão pânico, nas escolas públicas e particulares do município de Conchal, Estado de São Paulo. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 47 de 2026 ao projeto de lei número 89 de 2026. Autoria do projeto, o vereador Vando Tintino. Assunto: institui o programa Anjos da Guarda, destinado a promover a cultura de paz, educação preventiva e cidadania nas escolas das redes municipais, estadual e particular no município de Conchal, e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria, texto original. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 48 de 2026 ao projeto de lei número 90 de 2026. Autoria do projeto, o vereador Vando Tintino. Assunto: institui o Programa Municipal Talento Esportivo Conchalense, voltado à identificação, formação e desenvolvimento de jovens atletas no município de Conchal e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com emendas ao texto original. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 49 de 2026 ao projeto de lei número 92 de 2026. Autoria do projeto, o vereador Marcos Roberto de Oliveira. Assunto: institui o programa Catarata Zero no município de Conchal, visando garantir o acesso à cirurgia de catarata para todos os munícipes que necessitem do procedimento. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com emenda supressiva ao texto original. O parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 50 de 2026 ao projeto de lei número 93 de 2026. Autoria do projeto, vereador Marcos Roberto de Oliveira. Assunto:
dispõe sobre a garantia às gestantes da realização da ultrassonografia morfológica na rede pública de saúde do município de Conchal, conforme especifica, e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com emenda supressiva ao texto original. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 51 de 2026 ao projeto de lei número 96 de 2026. Autoria do projeto, o vereador Marcos Roberto de Oliveira. Assunto: institui no âmbito da rede municipal de educação do município de Conchal a educação física inclusiva, destinada a estudantes com deficiência e necessidades educacionais especiais, e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 53 de 2026 ao projeto de lei número 99 de 2026. Autoria do projeto, vereador Marcos Roberto de Oliveira. Assunto: institui a política municipal de atenção à saúde mental e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com emendas supressivas ao texto original. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 54 de 2026 ao projeto de lei número 101 de 2026. Autoria do projeto, vereador Marcos Roberto de Oliveira. Assunto: dispõe sobre a garantia de leitos separados em unidades de saúde públicas e privadas às mães de natimortos ou com óbito fetal, no âmbito do município de Conchal, e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 57 de 2026 ao projeto de lei número 105 de 2026. Autoria do projeto, vereador Leandro Gonçalves da Costa. Assunto: determina a disponibilização ao público de nomes, especialidade e horários de atendimento de todos os profissionais das unidades públicas de saúde e hospitais do município de Conchal. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com emendas ao texto original. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 60 de 2026 ao projeto de lei complementar número 41 de 2026. Autoria do projeto, o Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura, na forma que especifica, e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 61 de 2026 ao projeto de lei complementar número 42 de 2026. Autoria do projeto, o Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito especial, reprogramação, emenda parlamentar, deputado Murilo Félix, na forma que especifica, e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original. Referido parecer está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 62 de 2026 ao projeto de lei complementar número 43 de 2026. Autoria do projeto, o Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, recebimento de valor maior que o previsto em 2026. Parecer favorável à
a aprovação da matéria de acordo com o texto original. Referido parecer está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 63 de 2026 ao projeto de lei complementar número 44 de 2026. Autoria do projeto, o Executivo. Assunto: dispõe sobre crédito suplementar, remanejamento entre dotações, educação, na forma que especifica, e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original. Referido parecer está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 64 de 2026 ao projeto de lei complementar número 45 de 2026. Autoria do projeto, o Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, acerto contábil de verba, na forma que especifica, e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original. Referido parecer está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 65 de 2026 ao projeto de lei complementar número 46 de 2026. Autoria do projeto, da mesa diretora. Assunto: dispõe sobre a criação das gratificações GR1, GR2 e GR3 no âmbito da Câmara Municipal de Conchal e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com emendas ao texto original. Referido parecer está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 66 de 2026 ao projeto de lei complementar número 47 de 2026. Autoria do projeto, da mesa diretora. Assunto: dispõe sobre o reconhecimento e a retomada da contagem do tempo de serviço suspenso pela Lei Complementar Federal número 173 de 2020, nos termos da Lei Complementar Federal número 226 de 2026, no âmbito da Câmara Municipal de Conchal e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original. Referido parecer está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 67 de 2026 ao projeto de lei número 91 de 2025. Autoria do projeto dos vereadores Vando Tintino e Iago Henrique Ferreira de Godoy. Assunto: institui o Programa Municipal Segundo Tempo Conchalense, de esporte educacional e inclusão social para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, no município de Conchal, e dá outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com emendas ao texto original. Referido parecer está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Passamos agora para o tema livre. Não havendo mais papéis, declaro aberto o tema livre. E com a palavra, o vereador Luiz. Boa noite, presidente, mesa, nobres vereadores, vereadora Chica, pessoal que está aqui presente, quem está assistindo online. É uma grande oportunidade de a gente dar uma ênfase, dar uma informação. A gente está no mês de abril, mês referente à conscientização do autismo, e eu queria falar umas palavras aqui. Estamos no mês de conscientização do autismo, Abril Azul. Mais do que falar de conscientização, é preciso falar da realidade, e a realidade das famílias atípicas
aqui ainda é muito difícil. Todos os anos, essas famílias enfrentam os mesmos problemas, dificuldades na matrícula, mudanças constantes de horários, falta de professores auxiliares nas salas de aula, ausência de atendimento especializado e na saúde. A situação também preocupa. O diagnóstico precoce ainda não chega para todos e sabemos que ele é fundamental para o desenvolvimento dessas crianças. Eu digo isso não apenas como vereador, que aqui estou, mas também com quem já viu de perto essa realidade, no contato diário com a população, referente à minha profissão. Então, muitas mães e pais me procuram com isso. Eu estou sendo só porta-voz. Nós reconhecemos o esforço do poder público, pode-se dizer, mas precisamos ser sinceros, ainda está longe do ideal. As leis existem, os direitos existem. A falta é fazer com isso, que isso chegue de verdade na vida das famílias. E por isso que eu sigo levantando essa bandeira aqui na casa. Aqui é uma oportunidade que eu tenho como vereador, como usar essa tribuna, esse microfone, as pessoas que estão assistindo online, fazer um apelo que realmente a inclusão saia do papel. E se eu estiver errado, que amanhã o secretário, a secretária, o prefeito me chame lá no gabinete para conversar. Eu quero realmente estar errado. Eu quero que essa realidade que eu estou falando aqui seja uma coisa errada que esteja falando. Mas quem convive no dia a dia dessas famílias, sabe o problema que é todo começo de ano, é achar matrícula, é a escola aceitar as crianças com TEA, é o diagnóstico longo depois. Então, quando uma criança recebe o diagnóstico não no horário certo, não no tempo certo, ela perde, ela tem uma deficiência no aprendizado, perde tempo. E quem sofre são as mães, são os pais, são as famílias atípicas. Então, hoje eu estou falando aqui no tema livre, estou expondo que a realidade é difícil para as famílias atípicas. Se eu estiver errado, por favor, amanhã vocês podem me chamar lá para me corrigir. Eu venho aqui, me mostre que eu venho aqui e retiro a minha fala, mas hoje o que eu vejo no dia a dia é isso. Descaso, falta de preparo, até falta de preparo no atendimento prioritário, nas filas. As pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas que deviam acolher essas famílias, essas crianças, não acolhem. Então, minha fala hoje é forte em prol das famílias atípicas. Boa noite. Obrigado, vereador Luiz. Não havendo mais oradores inscritos nessa fase, passaremos ao intervalo regimental. Está reaberta a sessão com atendimento ao quórum regimental, verificado e assinado pelo primeiro secretário. Convocações para as sessões extraordinárias. Ficam os senhores vereadores convocados para a 20ª sessão extraordinária do 2º ano da 19ª legislatura do município de Conchal, a ser realizada ao término da presente sessão, onde serão discutidas as seguintes proposições. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei complementar número 41 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, Política Nacional de Blanc e de Fomento à Cultura, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 42 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, reprogramação de emenda parlamentar, deputado Murilo Félix, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 43 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, recebimento de valor maior que o previsto em 2026. Projeto de lei complementar número 44 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre crédito suplementar, remanejamento entre dotações de educação, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 45 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, acerto contábil de verba, na forma que especifica e dá outras providências.
Projeto de lei complementar número 46 de 2026 da mesa diretora, que dispõe sobre a criação das gratificações GR1, GR2 e GR3 no âmbito da Câmara Municipal e da outras providências. Projeto de lei complementar número 47 de 2026 da mesa diretora, que dispõe sobre o reconhecimento e retomada da contagem de tempo de serviço suspenso pela Lei Complementar Federal número 173 de 2020, nos termos da Lei Complementar Federal número 226 de 2026, no âmbito da Câmara Municipal de Conchal e da outras providências. Outros sim ficam os senhores vereadores convocados para a 21ª sessão extraordinária do segundo ano da 19ª legislatura do município de Conchal, a ser realizada após a 20ª sessão extraordinária, onde serão discutidas as seguintes proposições. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei complementar número 41 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, na forma que especifica e da outras providências. Projeto de lei complementar número 42 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito especial, reprogramação e emenda parlamentar, deputado Murilo Félix, na forma que especifica e da outras providências. Projeto de lei complementar número 43 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, recebimento de valor maior que o previsto em 2026. Projeto de lei complementar número 44 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre crédito suplementar, remanejamento entre dotações de educação, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 45 de 2026 do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, acerto contábil de verba, na forma que especifica e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 46 de 2026 da mesa diretora, que dispõe sobre a criação das gratificações GR1, GR2 e GR3 no âmbito da Câmara Municipal de Conchal e da outras providências. Projeto de lei complementar número 47 de 2026 da mesa diretora, que dispõe sobre o reconhecimento e a retomada da contagem de tempo de serviço suspenso pela Lei Complementar Federal número 173 de 2020, nos termos da Lei Complementar Federal número 226 de 2026, no âmbito da Câmara Municipal de Conchal e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos papéis que comportem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 67 de 2025, autoria do vereador presidente Iago Henrique Ferreira de Godoy. Assunto: institui o programa Cinema nas Escolas, na rede municipal de ensino de Conchal e da outras providências. Referido projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em único turno de discussão e votação. Projeto de lei número 70 de 2025, autoria do vereador Luiz Eduardo de Campos Valho. Assunto: dispõe sobre a obrigatoriedade da coleta e do descarte adequado de baterias e resíduos de equipamentos eletrônicos no município de Conchal e da outras providências. Referido projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em único turno de discussão e votação. Projeto de lei número 71 de 2025, do vereador Luiz Eduardo de Campos Valho. Assunto: institui no âmbito do município de Conchal o dia C de convivência nas escolas da rede do município de ensino, voltado à promoção da cultura de paz, prevenção ao bullying e ao ciberbullying e da outras providências. Referido projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em único turno de discussão e votação. Projeto de lei número 74 de 2025, autoria do projeto do vereador Marcos Roberto de Oliveira. Assunto: institui o Pet Day no município de Conchal e dá outras providências. Referido projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em único turno de discussão e votação. Projeto de lei número 76 de 2025, autoria do vereador Marcos Roberto de Oliveira. Assunto: institui o projeto Todos por Elas, do Programa de Prevenção a Doenças e Promoção da Saúde e Dignidade da Mulher. Referido projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste.
Aprovado por todos em único turno de discussão e votação. Projeto de lei número 77 de 2025, autoria do vereador Marcos. Projeto de lei número 78 de 2025, autoria do vereador Marcos Roberto de Oliveira. Assunto: dispõe sobre a criação da Sala do Silêncio, destinada ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, em espaços públicos do município de Conchal, e da outras providências. Referido projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em único turno de discussão e votação. Projeto de lei número 79 de 2025, autoria do vereador Marcos Roberto de Oliveira. Assunto: dispõe sobre a criação e implantação do Programa Municipal de Acolhimento às Vítimas de Violência Doméstica, no âmbito do município de Conchal e da outras providências. Referido projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em único turno de discussão e votação. Projeto de lei número 80 de 2025, autoria do vereador presidente Iago Henrique Ferreira de Godoy. Assunto: institui a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência no calendário oficial de eventos do município de Conchal e da outras providências. Referido projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em único turno de discussão e votação. Projeto de lei número 81 de 2025, autoria do vereador presidente Iago Henrique Ferreira de Godoy. Assunto: institui o Programa Municipal de Prevenção e Controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, DCNT, no município de Conchal e da outras providências. Referido projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em único turno de discussão e votação. E não havendo mais papéis para a ordem do dia da presente sessão, passaremos agora para a explicação pessoal. E com a palavra, o vereador Clodoaldo Cruz. Boa noite, presidente, primeiro, segundo secretário, vereadores, vereadora Chica e as pessoas presentes. Hoje eu venho para fazer um agradecimento, que foi no final do ano e veio uma verba do deputado Carlão Pignatário para a PAI, e essa semana eles entraram em contato comigo que o dinheiro está na conta. E o dinheiro que já está realmente para fazer o que tem que ser feito. Só queria fazer esse procedimento, o pronunciamento aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Clodoaldo. Agora, com a palavra, o vereador Eliseu Tonholi. Então, a vereadora Lúcia. Boa noite, senhor presidente, primeiro, segundo secretário, demais companheiros, público presente, internautas. Faço uso da tribuna para falar a respeito de algumas indicações que eu fiz. A quadra poliesportiva João Ferreira de Camargo Filho é um lugar de bastante recreação, é um bairro de uma grande população, então merece uma iluminação, principalmente para dar um motivo mais de segurança de ter uma iluminação noturna e alguns eventos que pode ser promovido na quadra. Também estou pedindo a instalação de uma lombada na Rua dos Manacás, porque só tem uma aqui no final da rua e ali está um pouco perigoso. A Rua Mato Grosso, no Parque Industrial, um
bairro um bairro que tem bastante população, principalmente bastante crianças na rua, e o respeito dos condutores são bem precário. Então, eu acredito que a instalação de uma lombada, ou até mesmo duas, na rua Mato Grosso, vai estar evitando alguns acidentes. E precisa também, com urgência, ver as pinturas das faixas, a sinalização das escolas, as faixas amarelas de estacionamento das escolas, faixa elevada, precisa estar recebendo uma pintura para melhor sinalização. Quero falar um pouco também a respeito do requerimento número 47, que foi feito em nome de todos os vereadores. É um projeto de lei que se trata da reforma previdenciária dos funcionários. E desde que esse projeto chegou aqui na casa, eu pude ter algumas divergências a respeito do projeto. Tivemos reunião com alguns funcionários do Instituto, e, para mim, não ficou esclarecido. Então, esse projeto estaria sendo votado hoje, conversei com o presidente Iago e com os outros demais vereadores, e concordamos pedir vista do projeto para que seja melhor estudado, porque eu, como funcionária pública também, não concordo com algumas mudanças que está para acontecer nesse projeto de lei, onde tem ponto que acompanha o regime geral e alguns pontos não. Então, para mim, está tendo muita divergência, que eu prefiro ter uma reunião aí com a comissão que elaborou o projeto, para ver se a gente consegue estar mudando e que fique bom para os funcionários, porque não é justo o funcionário que está aí prestes a se aposentar, ser prejudicado, ou até mesmo o funcionário que venha, infelizmente, né, quem morre só quem está vivo, né, venha falecer e deixa a família desamparada. Então, esse requerimento está em nome de todos os vereadores, e assim que possível, a gente tem um prazo aí de mais 45 dias para estar colocando esse projeto em votação. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado. Agora, com a palavra, o vereador Luiz. Boa noite. Gostaria de falar aqui das minhas indicações, né? Quando o vereador faz a indicação, é uma sugestão para o executivo, porque o vereador está ali na linha de frente, está conversando com a população, está mais próximo da população, então a gente tem mais facilidade, né? E a população também tem essa facilidade de conversar com a gente. E quando as indicações, no meu olhar, elas teriam que ter resposta, né? O executivo teria que dar mais atenção a isso, porque a gente está no dia a dia. E as minhas indicações, pessoalmente, elas têm um olhar às pessoas com deficiência, né? Nessa sessão aqui, eu fiz a indicação de estacionamento prioritário, reforma dos estacionamentos que já existem, instalação de placas de atendimento prioritário. Também fiz uma indicação de atendimento odontológico, estudar a possibilidade de eles serem realizados em horários alternativos, que as pessoas trabalham, então fica mais difícil de usar esse serviço, né? Então, uma sugestão seria horário noturno. Uma campanha permanente de educação nas escolas, de descarte irregular de lixo, então ensinar a criançada, as crianças ser um porta-voz para as famílias de como se deve descartar o lixo. E, pensando nisso, eu acho que o executivo tem que ousar, tem que mudar, fazer o mesmo sempre não dá certo, já a população está cansada. Então, quando a gente faz essa indicação, pedia para os secretários,
para o prefeito prestar atenção nisso aqui, ousar na mudança de horário do atendimento nos postos de saúde. Todos os vereadores já fizeram isso aqui. Ousar na atenção às pessoas com deficiência. Então, o executivo, eles têm que ser ousados, ousar para mudar, para melhorar. Quem que vai ganhar com isso? É a população. Então, vamos ousar, vamos fazer diferente, que o mesmo não está dando certo. Obrigado. Obrigado, vereador Luiz. Com a palavra, vereador Marquinhos. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora Chica, internautas, público presente, dona Conceição, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Vou começar aqui, o Leandro fez um requerimento, e por sinal, eu estive no SEMEC semana passada, Leandro, a respeito endereçado à saúde, né? Quantidade de pessoas que são atendidas pelos médicos. Eu levantei uns números do SEMEC, eu fiquei até assustado, o tanto de atendimento do SEMEC, Leandro. Toda a movimentação no SEMEC, eu vou falar para vocês, apenas o SEMEC, com médico, físio, dentista, exames, agendamentos, retirada de exames, atenção psicossocial, entre outros atendimentos. No mês de março, é incrível o número, são 71.503 atendimentos. Eu fiquei assustado. Conchal tem 30 mil habitantes, né? São todas pessoas que passaram pelo SEMEC e em busca de algum auxílio ali, né? De um médico, de um exame, do acompanhamento. Só de consultas de profissional de nível superior, exceto médico, no mês de março foi 2.426 atendimentos. Consulta e atenção especializada, mais 1.432 atendimentos. Eu assustei com os números. Então, vi que você fez um requerimento aí hoje, vereador. O senhor foi lá para saber, então o senhor vai assustar. O atendimento, o trabalho ali que eles estão fazendo, eu tive lá numa quinta-feira, o SEMEC estava realmente superlotado. Esses números apenas do SEMEC, sem contar as unidades de saúde, os PSFs. O Luiz veio falar do Abril Azul, né? Mês de conscientização sobre o autismo. Ele veio fazer a cobrança, né, Luiz? Levando a palavra das mães atípicas, as dificuldades que elas enfrentam. De sua autoria, vereador, tem 5 projetos. Eu tenho mais 7 de minha autoria. Então, só nós dois temos 12 projetos aprovados aqui, voltados para a causa dos autistas. Se o prefeito respeitasse os nossos projetos, o senhor não estaria aqui, nem eu, fazendo as cobranças do que estamos cobrando, na falta do atendimento, né? No descaso, igual o senhor falou. Então, o prefeito precisaria pegar esse projeto, não só da causa do autismo, mas os projetos aprovados para essa causa, para essa casa, desculpa, de atender o nosso projeto, botar em prática. O senhor também falou das indicações. Eu acredito que 90% das indicações nem na mão dele chega, para no secretário. Então, o prefeito precisa saber como é que anda o trabalho dessa casa assim. É só respeitar todos os vereadores, que com certeza as coisas vão melhorar e muito. Também trazer andando pelas ruas da cidade, tem muitas pessoas que chegam até mim falando das casas do CDHU, que tem gente pegando documento para fazer a inscrição das casas do CDHU. Gente, CDHU é sorteio. Não somos nós que vamos fazer a inscrição. Não somos nós que temos que pegar documento. Então, gente, fiquem atentos, porque nós, estou falando de nós, viu? Nós pegar documentos. Você, como vereador, pegar o documento de alguém em mãos, Robinho, e você dizer que você vai fazer a inscrição. Entendeu? Toma cuidado. Isso não é do poder nosso fazer isso aí. Fala um pouquinho da Comutran. Eu venho brigando a respeito da rua do hospital há tempos.
E a Comutran fala que está em estudo. Eu não sei até quando vai estudar, né, Pedrinho? A Rua do Hospital vem sentido mão e contramão até na Rua São Paulo, depois ela passa a ser sentido único da Rua São Paulo até Cabelo Chagas. Eu nunca vi uma rua de emergência ter um sentido só. Eu não sei o que a Comutran está esperando para mudar o sentido de mão dupla na Rua do Hospital. Eu já pedi para o presidente da Comutran, falei com o prefeito, e por enquanto a rua continua do mesmo jeito. Então, na emergência, sobe a Rua das Angélicas, chega na Rua São Paulo, a ambulância é obrigada a virar a Rua São Paulo, depois vira a Rua das Azaleias, pega a escola Orestes Ladeiro no horário de entrada e saída. Como é que vai fazer um socorro de emergência? Chega ali os alunos saindo da escola. Então, o socorrido talvez tem que ser mais algum socorrido junto. Não sei até quando vai essa dificuldade de alterar essa rua. Quero agradecer aos vereadores também, né? Votou hoje um total de projetos e pareceres, e mais um projeto que entrou hoje, 11 projetos de minha autoria, sendo 5 projetos foi votado a parecer, e um projeto que está entrando hoje. Dentre os 5 projetos votados na ordem do dia, o projeto 74, que institui o Pet Day, né, uma data de conscientização sobre a adoção e bem-estar e cuidados com os animais, né, comemorado todo mês de agosto, no dia 10. O projeto 76, Todos por Elas, é um projeto de prevenção a doenças e promoção da saúde e dignidade das mulheres. O projeto 77 também reconhece a Orquestra de Viola Caipira Coração de Caboclo como patrimônio cultural da nossa cidade, né? Um excelente trabalho que o Rafael Corte vem fazendo à frente desse projeto. Hoje, para vocês terem uma ideia, para quem acompanha aí, né, ele tem 80 alunos inscritos no projeto de Viola Caipira. Né? Excelente trabalho, parabéns ao Rafael aí. O projeto em 78, que é a criação da Sala do Silêncio, né, destinado a atendimento de pessoas com TEA, né, em espaços públicos. São salas adaptadas que permitem que a pessoa com autismo possa se recompor, né, em momentos de crise. Né, isso aí que visa o projeto número 78. E o 79 também é o projeto de criação e implantação do Programa Municipal de Acolhimento às Vítimas de Violência Doméstica. Né. O projeto visa oferecer apoio, proteção, orientação e acompanhamento integral às pessoas em situação de violência doméstica e familiar. Meu presidente, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Marquinhos. Agora com a palavra o vereador Paulo Ferreira. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadora Chica, demais vereadores, pessoas que nos visitam, mais uma vez, boa noite. Usar a tribuna aqui, senhor presidente, só para agradecer. Na última sessão aqui, eu fiz uma cobrança para a prefeitura sobre aquele barracão da antiga Frutal, né, que estava abandonado ali, muito sujo. E no outro dia, eles foram lá e fizeram a limpeza lá, mandaram as fotos para mim, vídeo. Ficou muito bom. E aquele terreno também que tem ali na Humberto Castelo Branco, de aparca com o ginásio da Adelina, também estava com mato muito alto, a população ali estava reclamando, até estava cobrando a gente, cobrou até o Leandro, né, Leandro? O pessoal ali. E o proprietário foi lá e fez a roçagem e ficou bom o serviço. Que tanto a prefeitura quanto o proprietário ali mantenham, né, seus terrenos limpos, né? Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Agora com a palavra o vereador Pedro Martins. Senhor presidente, vereadores, vereadora colega Chica, vocês que nos ouvem. Bom, eu vou usar a tribuna aqui. Hoje eu não fiz nenhum requerimento, não fiz nada, mas... Então, na gestão passada, eu pedi uma calçada durante 4 anos. E fui embora e a calçada não fez. Então, agora eu estou pedindo a respeito da nossa represa, que teve um sol forte e ressecou. Foi embora. E até agora não chegou esse requerimento.
Então, eu vou dizer, essa casa, que a gente já tem problema com CI aqui, que fica um leve trás de uma coisa. Se esse requerimento demorar, a gente vai abrir alguma coisa que eu não vou sair dessa gestão sem a resposta dessa famosa represa que nos abandonou, que tinha um contrato certo de nós estarmos bebendo água nela. E, por ironia do destino, essa semana, quinta-feira passada, teve um empresário, o senhor José Carlos, da Areias Itapira. Eu estive na prefeitura, o Júnior não esteve presente, que ele estava no... Mas o Wagner Lozano nos recebeu lá e eles vão fazer uma exploração mineral no sítio do senhor Narciso Coser, lá no Arurá. Então, isso foi quinta-feira, até hoje, de acordo com o feriado e as coisas aí, não houve resposta. Mas, segundo o Wagner Lozano, que não tem nada que impede, está tudo em ordem, só estava... Ele disse que não tinha um conhecimento também assim para responder de imediato para o senhor Narciso. Esteve eu, o senhor Narciso, o Zé Carlos lá, e mais o geólogo, que depende que vem de fora, mas que para o município não vai ter problema. Mas ele ia ver certinho e daria a resposta. Então, eu estou aguardando essa resposta aí. E, se Deus ajudar, ninguém atrapalhar, vai vir um monte de emprego. Espero, né? Segundo ele falou, inclusive ele disse que em Itapira, em outros lugares que ele tira areia, sai uma água maravilhosa, que às vezes ele é obrigado a jogar no rio. Ele falou, do seu Narciso está perto de Conchal, talvez essa água pode ser bombeada aqui, que a água sai cristalina, limpa, e dá para ser usada também. E falou que futuramente, eles vão tirar 10, 15 anos, pode ter um buraco lá, que ele falou assim, que vai ter água para a vida inteira, que é o que acontece aqui na nossa represa que foi embora. O Marquinhos falou da rua do hospital, tal, outro dia, a gente conversando, batendo papo, um motorista de ambulância falou comigo, ele falou, Pedrinho, a gente fala, lombada. Naquela rua tem 2 lombadas, uma em frente ao hospital e outra mais para frente. Ele falou, Pedrinho, às vezes você sai com um doente, tem que brecar por causa da lombada. Você vê, a gente que é lombada na cidade inteira não faz, aonde tem, precisa tirar, ninguém tira, é a mesma coisa. Então, umas coisinhas que, quando eu falo que na outra gestão que eu tive, nós tiramos 20, 30 lombadas, em vez de fazer lombada e Conchal, ninguém acredita, mas foi real. Então, também tem essas 2 lombadas dessa rua, que nós estamos pleiteando aí para legalizar a mão dela, também tem 2 lombadas. E vamos voltar aos lixos, isso e aquilo, procura e vem e tal. Hoje nós estávamos conversando ali também, tem aquele, já liguei para um, é fulano que responde, é ciclano que responde, então fica um impasse, apesar de a gente saber e tal, a gente passa a informação às pessoas. E, nesse mesmo tempo, também, eu já tive vários pedidos de terrenos que é da prefeitura, que foram doados ou feitos em loteamento, tal, como o caso da Frutal, certo? Que é da prefeitura, que também não está fazendo o dever de casa. Então, nós estamos cobrando de outros e precisamos fazer o nosso dever também. Sabemos também que hoje o mato com a chuva que teve, aí que é uma beleza. Então, não é quem toma conta, é máquina, é isso. Então, tem que ter uma prevenção para o ano que vem, ter máquinas e pessoas preparadas para não ter mais problema. Eu já falei aqui que tem gente aí que nem o Jairzinho, que reclama, mas eu já vi falar que ele põe lixo no ônibus e joga no lugar só para ele falar. Então, eu tive em Santo Antônio da Posse final de semana. Tem o mesmo problema, estava conversando com as pessoas, inclusive até tirei foto de um monte de placas, proibido de jogar lixo, joga lixo, tem lugar. Então, é um negócio que está generalizado. É a falta de educação das pessoas. No meu sítio, um ano passado, foi uma pessoa que cortou essa areca bambu, areca aí, jogou lá de um lado lá. Jogou só os talos, inclusive um perigo para quem veio de carro. Passou, acabou. Essa semana foi lá, vai lá, está lá. O cara jogou a árvore com folha, com tudo está lá. Até não dá nem para acreditar.
uma pista bonita ali da Serra Velha, virando ali, o cara joga tudo na beiradinha lá. Pô, se ele conseguiu tirar do quintal dele, de algum lugar que ele catou, pôs em algum lugar para jogar ali, num lugar limpo, bem numa curva ainda, causando um perigo, porque cortou uns tocos, né? E assim vai. Então, o que falta realmente é um puxão de orelha e educar essas pessoas a respeito disso. E aqui, quando todos nós aqui já falamos das pinturas, das lombadas, das futuras câmaras, que está na hora de acordar, e eu acho que está na hora de fazer. Hoje, como o Luiz falou, que existe, que tem que mudar. A administração tem que mudar, porque sempre batendo na mesma tecla, nós aqui estamos falando o que tem que acontecer, o que está acontecendo, o município falando com a gente está passando ao prefeito, aos responsáveis. Então, essa história que vamos eleger, que a administração que vem vindo não tem que mudar, vamos fazer igual? Eu acho que não. Então, foi eleito, eu acho que tem que ter a cabeça no lugar e fazer alguma coisa. Por exemplo, o 9 de abril nosso, a comemoração do nosso aniversário de município, emancipação municipal, eu tive gente que veio falar, Pedrinho, eu trouxe meu filho para ver, chegou aqui e já acabou. Então, foi um negócio que é aquela história, se a cidade não tem o que apresentar, talvez é por isso que foi tão curtinho a comemoração, porque se tivesse muita coisa para mostrar, talvez as firmas novas estariam desfilando, talvez nós estaríamos desfilando. Então, eu acho que alguma coisa tem realmente que mudar. Eu acho que a administração tem que tomar posse, tem que fazer alguma coisa, porque já são 1 ano e meio. E nós aqui, vereadores, estamos falando alguma coisa, tomando pancada, e vamos. Infelizmente, o vereador fala, o que você faz lá? Eu falei assim, eu faço o que você pede, eu levo o que está acontecendo no município. E a gente tenta, da melhor maneira possível, fazer. É o caso de esse monte de lombada que estão pedindo, esse monte de pintura, esse monte de coisa, e nada, não acontece. Outro dia eu sentei e falei, gente, eu sou um vereador, eu pedi 50 lombadas, eu estou pedindo para você fazer faixa. Faz uma faixa nessa rua e nessa rua para mim. E para com outros vereadores, cada um faz uma coisa, para ver se alguma coisa aparece. As pessoas que me encontram falam uma coisa, e minha faixa, e minha rua, e minha proteção, e assim fica. Então, nós vamos tomando as pancadas aí. Vocês me desculpem o desabafo, mas eu acho que está na hora de ter alguma mudança e esse nosso município dar um empurrão e que no 9 de abril do ano que vem, até os vereadores vão desfilar de alegria com tudo que vai aparecer nessa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedrinho. Agora, com a palavra, o vereador Vandinho. Presidente, primeiro e segundo secretário, nobres amigos vereadores e vereadora Chica, e a todos presentes, boa noite. Gostaria de agradecer a alguma secretaria pelo atendimento de algumas indicações, tá? E eu só quero reafirmar a fala de todos os vereadores, quando uma indicação é concluída, todos ganham. O vereador, que a população reconhece, que cobrou, que fiscalizou, a secretaria que concluiu as obras e o prefeito que está no executivo ali cobrando para ser executado essas obras. Então, todos saem ganhando. Mas, infelizmente, a gente vê que está difícil de concluir. Mas não vou deixar de agradecer alguns secretários que estão cumprindo com os seus deveres, né? Mesmo que demore um pouco, mas a gente fica feliz, né, quando é concluído. A Secretaria da Educação, pela troca do telhado da Escola do Caíque, na ala do pré-escola, onde diversas famílias haviam relatado goteira na sala de aula. Então, estou feliz, né? Foi concluída a troca do telhado e várias famílias aí mandaram mensagem agradecendo. Então, repasso para todos os vereadores que estão aí lutando por essa causa. A Secretaria também, né, o Bolela, né, pela conclusão dos reparos no telhado do ginásio do esporte e também da Secretaria de Esporte, onde que não tinha nem telha. Hoje, né, passa lá, todos estão felizes, né, tampando o sol e as goteiras também que havia ali.
a secretaria também, o Alex, o secretário, né, pela revitalização da pintura da faixa de pedestre ali na Praça Lion, né, que estavam apagadas e prejudicavam o acesso seguro dos pedestres. Então, ficou ali um lugar decente, todos, né, pedestres usam a faixa, né, para a sua segurança. Também quero agradecer também o chefe do Esporte Juninho pela realização de mais uma edição dos Jogos Interescolares, né, que foi um sucesso o ano passado, e temos certeza que este ano será mais ainda. Então, todos os vereadores estão convidados, né, a fazer parte. O ano passado, nosso vereador Leandro estava junto, né, acho que outros vereadores estavam lá, né, vendo a alegria das crianças e depois entregando a medalha e o troféu para o campeão. E também, né, além disso, teremos o torneio do 1º de maio entre as empresas, né, lá no... vai ser realizado no campo ali do COS e do Calipão, né? Eu estarei presente, né, prestigiando o futebol e o esporte, né, que todos gostam, e todos os vereadores também, né? O ano passado o Leandro também estava lá entregando o troféu para o campeão, e com certeza a gente vai estar com a maior satisfação fazendo o que a gente mais gosta e passando para a alegria para os cidadãos. E também falar que também, a partir do domingo, o time Renovados vai estar representando a cidade de Conchal no Quarentão em Mugimirim. Estamos torcendo para eles chegar numa boa colocação no decorrer do campeonato. Então, só isso, presidente. Agradeço e boa noite a todos. Obrigado, Vandinho. Agora com a palavra, o vereador Robinho. Senhor presidente, primeiro secretário, senhores vereadores, vereadoras, população aqui presente, meu muito boa noite. Vou ser breve, presidente. É só para parabenizar a seleção brasileira sub-17, né, que venceu o Equador e ficou com a medalha de bronze aí. E um conchalense, né, participou de todos os jogos aí, né, o Brian Lima Arantes, jogou todas as partidas, então é um orgulho para a nossa cidade, é uma alegria, né, ter aí um conchalense destacando, e a seleção já se classificou aí para o Mundial. Também parabenizar uma jovem, né, com origem aqui de Conchal, na hora da senhora Vera Leitão, que está se destacando aí com o lançamento do livro A Proteção do Patrimônio Digital, Jaqueline Malvestite, né? É uma pessoa também, né, que tem as origens aqui na cidade de Conchal e está levando aí, provavelmente, o nome de Conchal para o mundo, né? Porque um livro, né, ele não é só físico hoje, né, ele é digital também. Parabenizar o vereador Luiz pelo desabafo aqui, dizer, eu acho, Luiz, que a gente precisa conscientizar, principalmente essas famílias atípicas, dos seus direitos. Porque, infelizmente, esperar do poder público, nem do plano de saúde particular, você tem assistência, senão judicialmente. Eu falo por experiência própria. Eu ouvi do diretor da Unimed de Rio Claro que eles não eram filantropia. Meu filho, né, quando nasceu, ficou 5 meses na UTI, eles queriam transferir meu filho para a Santa Casa. Você não tem condições de pagar, porque o meu plano era coparticipação? Eu falei, não, eu vou pagar, nem que foi em um monte de parcela, mas meu filho não sai daqui. Então, assim, se a gente for aceitando, e as famílias também, vai continuar assim, né? Vai continuar assim. É como vaga em creche, que às vezes a família, não vou judicializar, porque depois vão judiar do meu filho, fica com medo. E aí, enquanto a gente abaixar a cabeça, as famílias, e não fizerem nada, vai continuar, né, esse, eu digo, círculo vicioso aí do poder público, falar que, né, achar que está fazendo e não está fazendo. Não está fazendo. Nós não temos, igual, né, a questão do neuropediatra, eu acho que todos aqui escutam, né, o desespero dos pais para conseguir um laudo, para ter acesso na escola a uma assistência digna. Se não tem o laudo, você não tem assistência na escola, você não tem o segundo turno aí para ter assistência dessa criança. E a mãe sofre e o pai demais, porque eu falo assim, por experiência, porque quando meu filho nasceu, a gente não sabe o que fazer, como fazer, você não tem, é um mundo totalmente que você nunca viveu. E se você não tem alguém, então, de verdade, eu já orientei várias famílias aqui com situações similares à minha para entrar judicialmente. Se é contra o plano, contra o Estado, tem que entrar, porque quanto mais ações tiver, aí a justiça vai
provocar, e o poder público vai ter que cumprir o que está na lei. Não é... Às vezes a pessoa fala, e o deputado, né, a gente fala muito aqui, mandou uma emenda. Ele não mandou nada, ele está devolvendo o que a gente pagou de imposto. É obrigação dele. E até uma vergonha esse jogo de emendas, porque entra um monte de deputado lá que fala que vai fazer uma coisa, e por causa de emenda é corrompido a fazer tudo aquilo que ele discursou que não ia fazer, ele faz porque ele tem algum benefício, né? Então, esse jogo de emendas infelizmente, uma escravidão. Não temos o que fazer, principalmente em cidades pequenas, né? Não tem o que fazer, a gente acaba dependendo, mas eu até já ouvi de alguns deputados, né, que realmente é a obrigação deles. Eu queria também parabenizar aqui o Sicredi, que no último dia 18, aí, junto com a equipe, eu não sei se o vereador Paulo ainda está lá na Top Runners, né? Organizou aí a corrida e caminhada, né, lá no Lago Municipal, uma corrida aí que mobilizou muita gente, e também convidar, né, a Fit Gears, aí, o quarto Run Fit Gears, né, que vai acontecer no dia 3 de maio, saída da fonte às 7h30 da manhã, 5 quilômetros aí, né, o percurso, caminhada, energia contagiante, medalha linda esperando você, né, a Viviane, que foi até funcionária dessa casa, está à frente aí dessa equipe, e eu sempre falei que eu acho que agora com essa pista aqui, precisa organizar, fazer uma escola, né, de atletismo, acho, municipal aí, nós temos muitos voluntários aí que sabem como fazer, para incluir, né, e realmente usar o esporte para tirar muitos jovens aí da droga, do sedentarismo, né, porque hoje, infelizmente, jogos, tudo, deixa esses jovens aí muito no digital. Isso tem feito mal, tem trazido muita ansiedade, problemas, né, de saúde mental, que a gente sabe, né, hoje, eu falei, até estava brincando hoje, né, eu vi um motoboy, né, ele não estava acelerando a moto, ele estava... Eu falei, olha, como é que até o motoboy está ansioso, né, porque as pessoas, né, realmente vivem sempre no amanhã e às vezes esquece de viver o hoje, né? E hoje o esporte traz muito isso, né? Libera substâncias aí que ajudam a combater a ansiedade. Eu queria também convidar aí a KR Saúde, né? Convite especial, né? Temos uma ótima novidade para você. A KR convida para a inauguração do KR Assist Senior, né? Hoje nós sabemos que muitas famílias têm aí um idoso, precisa ter apoio, né, para saber até como cuidar, né, desse idoso com alguma dificuldade aí na área de saúde. Então, a KR vai estar lançando esse programa aqui, um novo serviço pensado para oferecer mais cuidado, proteção, tranquilidade para você e sua família. Vai ser dia 23 de abril, né, às 19h, na rua 9 de julho, 235, Conchal. Venha conhecer de perto todos os benefícios, condições especiais, lançamentos. Sua presença será muito importante para nós. Esperamos você para esse momento especial, né? Mandar aqui um abraço ao Kleber. Conheci o Kleber através do advogado. Quando eu fui presidente, tive um advogado que hoje é advogado da KR, doutor André Vicente. E a KR tem, né, crescido, está em várias cidades e ajuda, né? Eu falo, não deveria ter a KR Saúde, né? Se o poder público funcionasse, a saúde pública funcionasse da forma correta. Eu ouvi, né, que daquele idealizador, né, praticamente quem toca lá o Hospital de Amor, o Henrique Prata, né, que acabou criando muitos planos de saúde por negligência, né, da saúde pública, porque acaba que lá, para você ter uma ideia, ele não aceita nem plano de saúde, lá é tudo SUS, lá em Barreto você pode ir lá, você não vai achar nada que alguém tenha que pagar alguma coisa para acessar. E ele fala que deveria ser assim. Então, e realmente, né, o valor que é despendido aí para a saúde pública do Brasil é gigantesco, só emendas, metade é saúde. Então, precisaria ter o quê? Mais gestão, né? O vereador Marquinhos falou aqui, a gente, às vezes, faz muitas coisas que poderia se evitar na prevenção, na eficiência do PSF, o hospital sobrecarregado, mais de 5 mil atendimentos mês, porque o pessoal acaba não indo no PSF, porque o PSF não dá atenção devida. Então, precisa trabalhar de uma maneira que a saúde primária funcione corretamente, porque senão vai continuar, né, o hospital cheio, lotado, e os PSFs acabam ficando vazios, a população acaba não procurando porque acha que não funciona. Então, precisamos mudar essa cultura da população. Tá certo, presidente? Obrigado, é só isso. Boa noite. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Robinho. Agora com a palavra o vereador Leandro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, segundo secretário. Boa noite, nobres vereadores, vereadora Lúcia, a todos que se encontram na casa, ao Billy e o Joe, presidente do Republicanos também, Gercinho, doutor Bolaina, nosso amigo e assessor do Iago, parceiro, Evandro, dona Conceição, Cezinha, nosso amigo, ao Mineiro, sejam muito bem-vindos à casa. Hoje, pessoal, eu falei assim, eu vim com a camiseta branca que eu não quero brigar com ninguém, mas no meio do caminho a gente acaba descobrindo alguma coisa para dar uma brigadinha, né? Semana passada, dia 15, 16 e 17, a Prefeitura fez a operação Mobiliza Conchal. Foi coletado na cidade, em 3 dias, 402 toneladas de entulho, de lixo. Gente, eu não sei de onde está surgindo tanto lixo desse jeito, né? E do dia 18/2 a 28/3, foi coletada 705 toneladas de entulho. Se em 3 dias coletou 402 toneladas, e em 40 dias coletou 705 toneladas, nós estamos falando aqui em mais de 1.100 toneladas de lixo. E eu acredito que vai chegar aí em umas 2.200, 2.500 toneladas de lixo. Se você for ver, é tudo pago. A Prefeitura vai pagar tudo isso que está acontecendo. Por exemplo, as 705 toneladas, me falaram meio por baixo que vai custar em torno de uns 300 a 350 mil reais a primeira coleta. Falei semana passada, me expressei, falei sobre a volta da caçamba, colocamos uma indicação aqui, até estava conversando com o vereador Marquinho, que se nós estudarmos, acredito que nós temos 27 a 30 bairros na cidade. Se nós colocarmos as caçambas divididas por bairros, por exemplo, uma caçamba tem o Santo Antônio e Novo Horizonte. Se colocar no meio 1, 2 caçambas, vai atender a necessidade e a gente não vai ter esses descartes irregulares. Ontem eu estive lá na Estrada da Capelinha, perto da casa da dona Conceição. O cidadão parou o carro, abriu o porta-mala. Eu simplesmente falei, o que você vai fazer? Não, eu vou descartar aqui. E eu vou ter que andar com a mansa louco. Porque só pode, gente. Eu falei, não, você não vai descartar lixo nenhum aqui. Liguei para a guarda, falei assim, a placa é... Falei a placa, falei assim, gente, o ser humano, não digo todos, parece que vai ter que ser estudado eles novamente. Impossível. E na cidade, hoje nós temos mais de 12 a 15 pontos de descarte irregulares, né? Sábado à tarde, estava ali dando uma volta no Esperança 1, onde nós tivemos uma fatalidade no dia 31 de março. Está perdido de lixo ali perto do tratamento de água. Perdido de lixo. Gente, é colchão, é sofá. Daqui a pouco o pessoal vai casar, não vai precisar ir nas lojas comprar móveis mais, tem sofá, tem geladeira, tem fogão, tem televisão. Está tudo jogado nos entulhos. Não vai precisar comprar mais. Está jogado aí. E no sábado eu passei lá na beira da pista e vi um amigo, todo mundo conhece o Delay, roçando a beira da pista lá. Rapaz, e eu fiquei indignado com a situação, né? Eu fiquei indignado, falei assim, como pode? O poder público tem a parte dele de fazer roçagem, é uma certa limitação da cerca até próximo da rodovia, e o pessoal da rodovia tem a parte deles de fazer roçagem. Entrei em contato com a Rodovias, falei com a Bruna, e ela pegou e falou, não, vamos tomar as medidas sim. Na segunda-feira, falei com a Janaína, e hoje a Mileide entrou em contato comigo através do e-mail, falou, não, gente, o mato está com mais de 2 metros de altura. Estava lá, daí a prefeitura foi lá, acho que foi na segunda mesmo, até o pessoal mandou, Leandro, roçaram aqui, obrigado, viu? Né? Então, só que daí o pessoal roçando, já jogaram a cama e um sofá lá. Aí até o Gercinho comentou, falei, pô, acho que o cara está chegando lá, Conchal a 500 metros. Acho que ele estava chegando cansado, sentou um pouco no sofá para descansar, pegou no sono e dormiu na cama que estava um pouco mais à frente. Assim, gente, que situação, o povo precisa se conscientizar. Luiz falou aqui sobre, acho que uma indicação, sobre conscientização a conscientização nas escolas. Gente, é difícil demais. Daí, vereador é cobrado, secretário é cobrado, prefeito é cobrado, mas e o povo? Não digo todos, precisa nos ajudar também, colaborar e um pouco, né? Sobre os lixos, 1.100 toneladas, por enquanto,
E eu acredito que se o prefeito voltar a caçamba, né, nós vamos ter aí um custo de aproximadamente R$ 1 milhão nessa coleta de entulho. E R$ 1 milhão ele compraria um caminhão top e umas caçamba iria atender a necessidade da cidade. Então, fica aí, Júnior, te considero muito inteligente, sua empresa é uma empresa nomada e renomada, muito bem administrada, então acredito que daria para você fazer um estudo consciente sobre, na minha matéria lá, fala, estão enxugando gelo. Gente, tirou o lixo lá do 90, se voltar, tem lixo lá de novo. No Esperança 1 vai limpar essa semana, já está sujo de novo. Limparam lá o Esperança 3 lá, acredito que sexta-feira, né, Jardim? Já está sujo de novo. O que a gente vai fazer? Fica difícil, né? Ontem eu estive acompanhando, segunda e ontem estive acompanhando um trabalho que fizeram lá no Recanto Cardoso. Pedrinho teve uma grande contribuição. Todos os vereadores da casa que acredito que fez a contribuição financeira para ajudar lá numa fossa séptica. Fui lá. O Barbosa Escavações fez um belíssimo de um trabalho lá, gente. Se fosse para cobrar, eu acredito que seria aí uma média de R$ 2 a R$ 3 mil o serviço que ele fez. Não cobrou nada, né? Eu tinha falado com ele um tempo atrás. O Pedrinho Martins colaborou. Acho que o Pedrinho foi lá ontem também, né, Pedrinho? E essa ideia da fossa surgiu num café que nós tivemos lá. Tivemos um café lá no comecinho do ano. E surgiu a ideia da fossa, Pedrinho contribuiu, os vereadores da casa contribuiu, Toninho Locatelli também cedeu a máquina para estar ajudando lá. Então, foi de grande valia, todos que ajudaram. No domingo, teremos o café, o famoso café lá na feira, e com a grande possibilidade de termos profissionais da APAE para falar sobre o autismo, né? Atender as mães atípicas, os pais atípicos que estiverem lá conosco. Então, eu acredito que vai ser muito bem-vindo para tirar as dúvidas. E eu acho que o Gato Bill falou sobre os projetos dele, acho que tem 7 projetos, o Luiz tem 5, eu tenho alguns, o Iago tem alguns também projetos sobre o autismo e outras deficiências também. Levantei uma questão extremamente importante, que a criança com deficiência, hoje nós temos 90 alunos na rede pública com autismo. E eu levantei uma questão, conversei com o Zé Roberto, que a criança com deficiência, especificamente autismo, ela tem direito à dupla matrícula. O que é dupla matrícula? Matrícula comum, no ensino comum, e no ensino AEE, que é o aprendizado, né, especial. E vem por ano, por aluno com deficiência, R$ 10.915 por aluno. Se nós temos 90, praticamente aí daria R$ 1 milhão por ano a mais. E não, eu estou falando 90 crianças com autismo, fora as outras deficiências também, que têm direito a receber a dupla matrícula. Eu falei assim, ô Zé, já vem essa verba? Não, Leandro, já vem. Qual que é o valor? Eu falei assim, eu preciso puxar certinho. Eu falei, não, pela lei, pelo decreto, tudo certinho, é federal. E agora o Milton teve em São Paulo em março, e falou também que tem uma verba federal que vem para todo município, todos os municípios do Brasil, inclusive Conchal, 217 milhões para as pessoas com deficiência que estudam na rede pública. Então, se buscar conhecimento, Conchal, eu acredito que vai sair muito na frente. Ali perto do tratamento Enes Bonini, tem uma lixeira que, na realidade, é outro ponto de descarte irregular. Eu até conversei, ontem eu fui lá atender o morador que mora lá próximo, e sentei, tomei café, convidou para comer bolo, comer pão, já me deu ovo caipira. Eu peguei e falei, rapaz, eu vou visitar mais esse povo, né? Cheguei com a mistura lá em casa. Então, ele solicitou a mudança da lixeira de local, eu não vejo problema nenhum. Marquinho aqui falou sobre os atendimentos dos médicos. Falei com a Neuza hoje, e só o neurologista atendia 15 pessoas, 15 pacientes por quinzena. Passou a atender 20 pessoas semanal. Então, eu acredito que tinha aí, eu acho que 200 pessoas na fila, vai reduzir num tempo muito hábil. Acho que o Pedrinho falou sobre câmeras. Sexta-feira eu estive no centro, no controle operacional ali na base da guarda, no SECOM.
O Rogério esteve lá e já está certo, vai instalar mais 25 câmeras na cidade, né? Vai estar instalando 25 câmeras na cidade aí. Só as do semáforo, que por enquanto, ele falou que no semáforo ainda não. Uma coisa que foi falado aqui sobre o prefeito, sobre o projeto, sobre lei, né? Eu parabenizo o Marquinho, acompanhei muito a administração passada, de 20 a 24. Marquinho foi um dos vereadores que mais apresentou projeto na casa, e é interessante ter projeto votado aqui e descer lá para o Executivo. Quando não é votado, não são executados. Quando não é votado, não digo todos, mas a maioria dos projetos que a gente coloca aqui, eu acho interessante. Eu diminuí um pouco dos meus projetos na casa. Por qual motivo? Gente, numa bagatela, o prefeito vetou 6 projetos de extrema importância para a casa, e quando não é vetado, uns não são executados. Por exemplo, a questão do pitbull. O pessoal continua andando com pitbull sem focinheira na cidade. Então, é interessante a gente ter projeto, e que o prefeito, agora falou de prefeito, ouça nós, coloque em prática, executa as leis, os projetos de leis são votados na casa. Então, aqui tem vários projetos que a gente coloca na casa, não vou deixar de colocar, mas que ele colocasse em prática os projetos votados na casa e desse lá uns engavetados, uns vetados e uns não executados. Essa é a questão. Então, deixa eu só falar sobre as minhas indicações também. Teve algumas indicações minhas, requerimentos. Teve a indicação sobre a horta lá comunitária, colocar um alambrado, indicação que seja feita instalação de câmera nas unidades escolares, algumas já têm, outras ainda não. Instalação de lixeira, né? Acho que foi o Eliseu que estava mostrando um vídeo de um local aí que lixo espalhado, acho que na Avenida João Paulo lá, Eliseu? Era na Avenida João Paulo? Então, muito lixo para a rua. Aqui falei sobre requerimento, o Marquinhos já falou sobre os atendimentos, e tem um requerimento aqui que eu estava falando sobre quantas pessoas com autismo nós temos na cidade. Acredito que a Secretaria da Educação, mais o pessoal do CONDEF e também o pessoal aí da assistência social vai estar nos respondendo a respeito. Então, pessoal, por hora, acredito que é só isso, e reforço aqui, o Vandinho falou sobre a interescolar. Começa amanhã, né, Vandinho? Dá início amanhã, às 7h30, aqui no ginásio de esporte, né? Início aqui amanhã. Seria legal se os vereadores pudessem estar presentes. E tem um assunto, acho que o presidente vai comentar depois esse assunto aí. Então, pessoal, por hora é isso. Eu, fiz a matéria lá no Esperança 1 sobre a roçagem do Delay, é o amigo lá, o Delay, que acho que é caçambeiro. Então, eu falei assim, não, eu estou junto. Aí, de repente, na segunda-feira foram lá e roçaram uma boa parte. Só que, gente, eles brigam assim, 10 centímetros aqui é meu, não vou roçar os seus 9 centímetros. Uma briga. Daí eu falei assim com eles, gente, seja mais ágil com essa roçagem aqui à beira da pista. Aqui, esses dias, fiz uma matéria também próximo da Locatelli, Cutralha aqui, até lá na entrada do Fadel. Não tem como enxergar. Uma moça tentou sair com o carro e eu estava vindo. E eu presenciei na hora. Ela deu ré e voltou, porque não conseguia enxergar eu vindo de sentido Mojimirim, perto do posto Fadel ali. Agora roçou, graças a Deus. Por hora, senhor presidente, só isso mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, vereador Leandro. Quero aqui mais uma vez dar uma boa noite a todos, de forma geral. Quem está presencialmente, também online. Boa noite aqui ao nosso presidente, do Republicanos Anderson, todos os amigos. Boa noite também para a dona Conceição, que faz parte aí do Republicanos, está aqui mais uma vez juntamente conosco. E, começando aqui, eu gostaria de falar justamente nesse assunto que a dona Conceição trouxe na sessão passada, na Tribuna Livre, a questão da merenda da cidade. E eu respeito muito esse espaço da Tribuna Livre, que é o espaço democrático, onde o cidadão pode aí verbalizar, não somente através de nós, mas verbalizar aqui as suas reclamações. E a dona Conceição trouxe uma questão muito séria, que a questão da alimentação das nossas crianças é uma cobrança muito séria.
Dona Conceição sempre fala para mim, a gente sempre conversa, da importância da refeição para essas crianças no dia a dia, que é o desenvolvimento dessas crianças. E também nós conversamos muito com professores, diretoras das escolas, e existem algumas crianças aí que têm essa alimentação como as únicas do seu dia. Então, isso é muito importante para a formação dessa criança, para a questão nutritiva dessa criança. Então, nós entendemos que essa daí é uma cobrança muito séria que a Dona Conceição trouxe. E a Dona Conceição também trouxe um documento muito técnico, muito embasado, e também comparativo com as cidades da nossa região, e um documento muito, muito bom mesmo. Então, nós estamos acompanhando essa questão. É importante também destacar que nós temos em Conchal o Conselho de Alimentação Escolar, que é órgão aí que é legalmente constituído para acompanhar justamente isso, fiscalizar e avaliar a qualidade da merenda nas escolas. E eu entendo que esse tema é muito sério, precisa também ser acompanhado de perto, né, com responsabilidade, aí, com base nas informações técnicas. Por isso, além desse acompanhamento da comissão, eu tenho algumas questões que nós iremos encaminhar aí para esse conselho, para que possamos aí ter a clareza dessas informações e garantir total transparência e sempre busca da melhoria, sempre buscar a melhoria, porque nós estamos falando aqui do futuro da nossa cidade, nós estamos falando das nossas crianças, então é uma pauta que merece total atenção e é isso que nós vamos fazer, né? Eu sempre tenho acompanhado e agora com o conselho aí eu tenho algumas questões que eu vou encaminhar diretamente para eles também. Falar um pouco sobre as nossas indicações, nossos requerimentos. Já foi aqui falado por alguns vereadores, então não quero ser repetitivo aqui, mas eu até comentei com o pessoal, muitas ações do Executivo, a grande maioria delas partem das indicações dos requerimentos daqui. Então, os vereadores, nós que estamos aí na ponta, por assim dizer, estamos nas ruas, onde a população consegue conversar, dialogar, trazer os problemas. Então, todas essas indicações são frutos dos problemas diários. Então, nós trazemos aqui com seriedade, trazemos aqui com respeito ao cidadão. Então, o Executivo, muitas das ações que têm sido feitas agora partem de indicações. Então, aí os vereadores aqui, grande parte deles tem muitas e muitas indicações, muitos requerimentos. Então, parte da execução, seguindo aqui as nossas indicações, para o Executivo ficaria muito mais fácil, né? Então, nós precisamos dar um retorno para a população, dar um retorno para quem nos cobra, e muitas das vezes tem essa questão, esse prazo muito prolongado, muito longo para se executar. E nós entendemos que tem alguns assuntos que demandam aí uma questão financeira maior, enfim, um planejamento maior. Mas algumas questões, elas são mais rápidas e deveriam ser de forma mais práticas, mais ágeis. Então, tem algumas questões aí, como o Pedrinho falou, que tem alguns anos já que estão sendo cobrados e não deveria ser, porque algumas questões são de execução rápida. O vereador Marquinhos também falou bastante aqui, o vereador Luiz. Então, aqui fica a nossa cobrança do Executivo, que se faça, que consiga aí executar muita coisa que não é pedido de vereador, é pedido da população. Nós sabemos, como o Leandro bem disse, que em alguns assuntos é necessária uma integração entre legislativo, executivo e população, principalmente essa questão da limpeza, a questão de zeladoria, mas algumas questões aí nós, do legislativo, ficamos de mãos, por assim dizer, atadas, né? Nós trazemos aqui a reclamação da população, nós verbalizamos aquilo que a população precisa e nós também cobramos aqui que o Executivo faça a sua parte, que é a execução. Então, fica aqui nossa cobrança. Também, dia 24/4, nós teremos aqui na Câmara, fica aqui o convite para todos que puderem, nós teremos aqui a campanha de doação de sangue, que é um tema muito importante. Eu tenho doado, só não consegui doar na última campanha, mas sexta-feira estarei aqui novamente. Então, isso é uma atitude também de solidariedade. Então, fica aqui o convite para todos. O Banco de Sangue da Unicamp, que é o pessoal que vem aqui, eles sempre falam da preocupação que eles têm, porque cada dia tem um estoque menor. Então, aqui fica o convite para a população, todos que podem, né, que têm essa disponibilidade, que venham estar na Câmara para fazer a doação de sangue, que será até ao meio-dia. Também, no domingo, como o Leandro bem disse, nós estaremos lá na feira falando sobre o autismo. E amanhã também, na Câmara, às 15 horas, fica aí o convite à população também,
terá a visita do ministro Paulo Teixeira, que é o ministro da Agricultura Familiar. Ele estará aqui na Câmara às 15 horas, então é importante também que a população venha, que a população participe, que entenda, traga suas demandas e faça aí realmente valer a nossa democracia. Eu quero também aqui agradecer aos vereadores por aprovarem os projetos da minha autoria aqui hoje. O primeiro deles, Programa Cinema nas Escolas, é mais uma regulamentação. A BNCC reconhece o cinema e demais mídias como linguagens contemporâneas essenciais à formação e integração dos alunos. E nós bem sabemos que ainda o acesso ao cinema, por alguns estudantes, é limitado. Então, esse projeto visa trazer esse cinema para essa integração dos alunos, enfim, a melhoria aí para ferramentas de ensino, né, para os alunos. Também, hoje, foi votado o projeto da Semana Municipal da Pessoa com Deficiência no calendário oficial de eventos do município. É importante falar que instrumentos já existem, como foi criado aqui o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, que foi a indicação do nosso amigo Luiz aqui. Então, muito importante, né, esse projeto, juntamente com a criação lá atrás de outros conselhos. E esse projeto, a escolha dele, ele é colocado aqui, nós pensamos na semana que inclui dia 21 de setembro, porque ele segue a tradição nacional e estadual, que aqui tem a lei do artigo 97 da Lei Estadual 12.907 de 2008, que agrega visibilidade às pautas locais, harmonizando o calendário com a Lei Brasileira de Inclusão, que é os artigos 77 e 79. Então, o objetivo é o desenvolvimento sustentável. A Semana Municipal potencializa as iniciativas de educação inclusiva, saúde integral, práticas esportivas e inserção do mercado de trabalho, que é um tema muito importante, que são pilares aí que são previstos na LBI e em políticas públicas estaduais. Também tem um projeto aqui, que foi votado hoje, que é o Programa de Prevenção de Controle de Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que é o DCNT. Mas o que é isso? As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis por mais de 70% das mortes e perda de qualidade de vida no Brasil. Esses dados eles são do Ministério da Saúde. Em municípios como o nosso, pequeno e médio porte, a ausência de programas contínuos de prevenção e controle acabam levando ao agravamento precoce de doenças evitáveis, que, considerando aí, elas elevam o custo do sistema de saúde e também prejudicam a qualidade de vida da população, que é o mais importante, que é a vida e a saúde. Então, a realidade do município de Conchal não foge desse cenário e é necessário políticas públicas preventivas, educativas e de acompanhamento constante, que vão reduzir os custos do sistema de saúde e vão evitar complicações e promover o bem-estar da população. Muita gente pergunta, o que são essas doenças? Eu tenho aqui algumas, que são os principais. Doenças cardiovasculares, que é a hipertensão arterial, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, diabetes, mellitus, câncer, doenças respiratórias crônicas, que é asmas, bronquite e etc. Então, esses daqui são dados do Ministério da Saúde, que são doenças que você, com o controle aí precoce, né, a prevenção e controle, elas diminuem muito o agravamento, a qualidade de vida das pessoas, e são doenças evitáveis. Então, aqui fica o meu agradecimento aos vereadores, nós esperamos que o Executivo coloque em execução, em prática, esses projetos. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a 7ª sessão ordinária do 2º ano da 19ª legislatura do município de Conchal, a se realizar no próximo dia 4 de maio, às 19 horas. Boa noite a todos. Sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 20ª sessão extraordinária do 2º ano da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Compareceram à presente sessão os senhores vereadores, atendendo ao quórum regimental, conforme verificado e assinado pelo primeiro secretário. Está em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver favorável, que permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado, será assinado pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que leia os papéis que compõem a ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei Complementar número 41 de 2026, autoria do Executivo.
Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura, na forma que especifica, e dá outras providências. Referido projeto está em discussão. Bom, o projeto ele dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial do Aldir Blanc. Atualmente, Aldir Blanc é de fomento à cultura, respaldo na Lei Federal número 14.399, de 8 de julho de 2022. Então, no âmbito dessa política, o município de Conchal foi contemplado com repasse de recurso federal no montante de R$ 237.528,94, que vai ser destinado à execução de ações de incentivo e fortalecimento do setor da cultura local, abrangendo apoio a artistas, produtores, grupos culturais e demais agentes culturais, em conformidade com as diretrizes e normas estabelecidas pelo Ministério da Cultura. Referido projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em primeiro turno, discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 42 de 2026, autoria do Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito especial, reprogramação, emenda parlamentar, deputado Murilo Félix, na forma que especifica, e dá outras providências. Referido projeto está em discussão. Bom, esse projeto ele dispõe sobre a abertura de crédito especial, que é a reprogramação da emenda do deputado Murilo Félix. A presente proposta ela tem a finalidade de autorizar o Executivo a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 4.811,31, que vai ser destinado à aquisição de equipamentos para a divisão de Cultura e Turismo. Referido projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em primeiro turno, discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 43 de 2026, autoria do Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, recebimento de valor maior que o previsto em 2026. Referido projeto está em discussão. Bom, o objetivo desse projeto é a abertura de crédito adicional suplementar por acesso de arrecadação no valor de R$ 230.366,58, que vai ser aí no âmbito da Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, que vai contemplar ações voltadas à proteção social básica especial e atendimento de crianças e adolescentes e pessoas com deficiência. Referido projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em primeiro turno, discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 44 de 2026, autoria do Executivo. Assunto: dispõe sobre crédito suplementar, remanejamento entre dotações, educação, na forma que especifica, e dá outras providências. Referido projeto está em discussão. Esse projeto, a finalidade dele é autorizar o Executivo a proceder à abertura de crédito adicional suplementar mediante anulação parcial de dotação no valor de R$ 268.800, que vai ser no âmbito da Secretaria Municipal da Educação. Referido projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em primeiro turno, discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 45 de 2026, assunto: autoria do Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, acerto contábil de verba, na forma que especifica, e dá outras providências. Referido projeto está em discussão. Esse projeto ele dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, que é acerto contábil de verba, na forma que especifica, e dá outras providências. Essa proposta, a finalidade dela é autorizar o Executivo a proceder com a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 75.760, no âmbito da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Essa medida ela decorre da necessidade de ajuste de natureza contábil, tendo em vista que, por equívoco na classificação orçamentária, a dotação originalmente prevista foi consignada sobre o elemento de despesa número 4.4.90.72, quando correto, conforme a natureza da despesa a ser realizada, é o elemento 4.4.90.52, que é equipamentos e material permanente. Referido projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste.
Aprovado por todos em primeiro turno, discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 46 de 2026, autoria da mesa diretora. Assunto: dispõe sobre a criação das gratificações GR1, GR2 e GR3 no âmbito da Câmara Municipal de Conchal e da outras providências. Referido projeto está em discussão. Bom, esse projeto eu já mencionei anteriormente. Ele institui as gratificações, GR1, GR2 e GR3, que são aqui para os servidores da Câmara Municipal, no exercício de suas funções, que são adicionais a atribuições de seus cargos, especialmente comissões, gestão, fiscalização contratual, processos disciplinares e atendimentos às exigências da Lei Federal número 14.133 de 2021 e 12.527 de 2011. A ideia, a proposta é a regulamentação de forma objetiva e transparente e atividade e retribuição de maior responsabilidade e complexidade técnica, sem criação de novos cargos, garantindo a valorização funcional, segurança jurídica, previsibilidade orçamentária e maior eficiência administrativa. Referido projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em primeiro turno, discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 47 de 2026, autoria da mesa diretora. Assunto: dispõe sobre o reconhecimento e a retomada da contagem do tempo de serviço suspenso pela Lei Complementar Federal número 173 de 2020, nos termos da Lei Complementar Federal número 226 de 2026, no âmbito da Câmara Municipal de Conchal e da outras providências. Referido projeto está em discussão. Bom, esse projeto nós também mencionamos, ele é o descongela, né, que ele reconhece e formaliza no âmbito da Câmara Municipal de Conchal a retomada por contagem de tempo de serviço público suspenso, que foi em 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021, fundamentada aí na Lei Complementar Federal 226 de 2026, que autorizou aí o cômputo desse período para aquisição de vantagens funcionais. E também tem a Lei Municipal 2.511 de 2026, que já é do Poder Executivo. Então, a nossa medida aqui, o nosso projeto, busca assegurar isonomia entre os servidores municipais, observando orientações do parecer jurídico, número 80 de 2026, a disponibilidade orçamentária e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, referido projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a 7ª sessão ordinária do 2º ano da 19ª legislatura do município de Conchal, a se realizar no próximo dia 4 de maio, às 19 horas. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 21ª sessão extraordinária do 2º ano da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Comparecer à presente sessão, senhores vereadores, atendendo ao quórum regimental, conforme verificado e assinado pelo primeiro secretário. Está em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver favorável, que permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado, será assinado pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que leia os papéis que compõem a ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei Complementar número 41 de 2026, autoria do Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, Política Nacional Aldir Blanc, de fomento à cultura, na forma que especifica, e da outras providências. Referido projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em 2º turno, discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 42 de 2026, autoria do Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito especial, reprogramação, emenda parlamentar, deputado Murilo Félix, na forma que especifica, e da outras providências. Referido projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em 2º turno, discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 43 de 2026, autoria do Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito suplementar, recebimento de valor maior que o previsto em 2026. Referido projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste.
Aprovado por todos em segundo turno, discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 44 de 2026, autoria do Executivo. Assunto: dispõe sobre crédito suplementar, remanejamento entre dotações, educação, na forma que especifica, e dá outras providências. Referido projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em segundo turno, discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 45 de 2026, autoria do Executivo. Assunto: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial, acerto contábil de verba, na forma que especifica, e dá outras providências. Referido projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em segundo turno, discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 46 de 2026, autoria da mesa diretora. Assunto: dispõe sobre a criação das gratificações GR1, GR2 e GR3 no âmbito da Câmara Municipal de Conchal e dá outras providências. O projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em segundo turno, discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 47 de 2026, autoria da mesa diretora.